Queridos irmãos, queridas irmãs, e neste sábado, dia 20 de novembro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da Vida, e hoje celebramos também o Dia Nacional da Consciência Negra. Ainda precisamos tomar muita consciência do preconceito, da discriminação. Muitas vezes nós, ainda hoje, depois de tantos anos, ainda continuamos tratando as pessoas pela sua classe social, pela sua cor, pela sua condição sexual. Então, tomar consciência de que a dignidade das pessoas são iguais diante de Deus, isso é necessário para o nosso tempo. Então, datas como essas não é apenas para celebrar algo de um grupo, não. Mas todos nós tomarmos consciência de que não valemos pelo dinheiro que temos, pela função que exercemos, mas a dignidade nossa está na nossa pessoa. Ser gente, ser da família humana, isso nos une como única raça, como única família. Somos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas, capítulo 20, versos 27 ao 40. Lucas 20, 27 ao 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição. E lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém morrer estando casado, mas sem ter filho, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim, os 7 morreram, sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem. E não mais tinham coragem de lhe fazer pergunta alguma. Daqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje estamos diante de uma pergunta, parece até estranha a nós, mas às vezes ainda temos dúvidas sobre este tema. Primeiro, esse grupo de pessoas no tempo de Jesus, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E, portanto, vão pegar uma lei bíblica
para justificar a sua incredulidade em relação à ressurreição. Na época, era uma lei religiosa que um irmão deveria garantir a descendência do seu irmão, caso esse irmão morresse sem deixar filhos. E eles dizem, olha, os 7 irmãos cumpriram a lei e casaram com a viúva, mas nenhum dos 7 tiveram filhos. Ou seja, não tem nenhum melhor do que o outro. E os 7 morreram, e por fim morreu também a viúva. Aqui tem algo grave, um erro teológico que às vezes cometemos. Os saduceus estão pensando a ressurreição dos mortos a partir da continuidade da vida terrena. Esqueceram que a ressurreição dos mortos é um outro modo de existência. Mas Jesus não quer brincar com eles, muito menos entrar em polêmica. O que Jesus quer defender? E eu penso que hoje, para nós, esse evangelho é muito rico. Que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Se quisermos, poderíamos traduzir: Deus é o Deus da vida e não da morte. Todo projeto de morte é contra o plano de Deus, porque Deus nos criou para viver. E por isso, quando Jesus vai resumir a sua missão no mundo, ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. João 10, 10. Ou seja, é preciso recuperar esse Deus da vida. É preciso buscar esta fé na ressurreição que já nos faz viver de modo diferente, que já nos faz responsáveis e cuidadores da vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, acreditar no Deus da vida é fazer-se responsável pela vida. Acreditar na ressurreição é saber que a nossa vida não termina neste mundo e que temos um Deus que é capaz de nos salvar. Mais do que perguntarmos como será, é melhor perguntar como estamos vivendo. O Deus que acreditamos é o Deus da vida ou o Deus da morte? É o Deus que faz viver ou o Deus que deixa morrer? Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Que possamos também pautar a nossa vida na defesa de uma vida digna para todos e não aceitarmos a morte, porque a morte contradiz o projeto de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Fiquem com Deus.